Vamos lá, meus queridos. Reinaldo Azevedo. Os que querem quebrar os ovos dos pobres têm queixo de vidro para a crítica. Vamos ler a coluna do Reinaldão. Mesmo com o establishment da mídia majoritariamente contra o governo, sei lá se por ideologia, conveniência ou ambos, descobrimos existir uma elite do Congresso que não é apenas reacionária e autoritária. Também tem o queixo de vidro, incapaz de sustentar o embate que ela própria provocou, sem gritar falta quando encontra resistência. Bom, é se esconder atrás de parte considerável de uma cobertura jornalística preguiçosa e antipobre que se limita a tonitruar. Cortem gastos, sem nunca dizer, afinal de contas, onde se deve operar a amputação? No salário mínimo, na aposentadoria, na saúde, na educação? Cortar, afinal de contas, o quê? Sem contar as pesquisas amigas, sempre prontas a antecipar o resultado da eleição de 2026, com o candidato já escolhido, só falta encomendar o terno de posse e combinar com Jair Bolsonaro. Presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, chamou ou não de histórica reunião no domingo, dia 8 de junho, entre a cúpula do Congresso e os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais. E o que se acertou ali, se não um novo decreto do IOF e as demais medidas, com formato então a ser definido, para o cumprimento do arcabouço fiscal? Na terça, dia 10, tudo havia mudado até culminar para a ursada do dia 24, quando, às 23h40, o presidente da Câmara pautou o inconstitucional PDL para ser votado no dia seguinte. Isso não é matéria de gosto, mas de fato. Às 23h42, o senador Ciro Nogueira, chamado pré-candidato a vice do pré-eleito Tarcísio de Freitas, retransmitiu o anúncio aos seus contatos. Sim, há setores da elite brasileira tão singulares que deram a luz ao pré-eleito e ao pré-presidente. É uma espécie de versão turbinada para tempos digitais do Collor Caçador de Marajás. O Reinaldo está empenhado contra o Tarcísio, hein, gente? Muito bom. Dentro do UOL. Também é matéria de fato que no mesmo dia 25, enquanto se arquitetava a aprovação do PDL, Mota discursou na reunião da Federação Oposicionista, formada pela Solidariedade e pelo PRD, com discurso mirando não a democracia ou outra virtuosa generalidade institucional, preferiu falar de eleição nestes termos. Eu sei que essa federação vem para engrandecer o debate nacional acerca de uma agenda que tem o povo brasileiro em primeiro lugar, que possamos com racionalidade, com sensatez, enfrentar os problemas que a nossa sociedade tem. E aqui na Câmara dos Deputados, pela qualidade dos parlamentares aqui representados, eu não tenho a menor dúvida de que essa federação, que já nasce muito forte, ela terá, sem dúvida alguma, muita responsabilidade de agora por diante, pelo valor que os seus membros têm. Mas, para mais do que isso, nós precisamos discutir o que nós queremos para o país a partir de agora, já vislumbrando as eleições do ano que vem. O momento é de trabalho, o momento é de entrega, o momento é de tratar temas que o Brasil precisa, e eu não tenho a menor dúvida de que, pelas falas que aqui escutei, essa federação nasce com esse sentimento muito forte de discutir o Brasil e de fazer as entregas que a população espera de cada um de nós. Claro. Quebrando os ovos, então vamos discutir o Brasil, não existe mágica, eu louvo os economistas desassombradamente hostis aos pobres, não por sua moral intrínseca, mas por sua coragem amoral disfarçada de técnica. O problema, como se depreende de sua racionalidade impecável, está na vida nababesca dos desgraçados. São todos pensadores da mesma gema do tal rei do ovo. Passe-se o facão no Brasil dos pobretões, pidões, vivaldinos, e o futuro sorrirá. E se ignoram por ora os gastos turbinados de quase 1 trilhão, porque afinal sabem como é, não se podem fazer o omelete sem quebrar, lá vamos nós, os ovos, e a frase não é de Stalin, já fiz a correção há muito tempo, mas de Nadza Mandelstam, viúva do poeta russo Ossip Mandelstam, perseguido pelo bigodudo. Que pena não ter havido, não é? Um décimo dessa indignação, desses vetustos e realistas senhores, com seus talentos, seus atentos colunistas e comentadores a lhes servir de ilustração. Quando se prolongam, por exemplo, o tal PERSE e a desoneração dos 17 setores empregadores de mão de obra, entre outras mamatas. Sabem como é? São todos contra a gastança, mas a favor da entregança dos cofres a quem tem seus lobbies muito bem organizados em Brasília e em toda parte. Mota ainda encontrou tempo no dia 26 para fazer um vídeo engraçadinho, vestindo a camisa do Flamengo, tirando uma onda com dos críticos. Claro, naquele mesmo 25 em que aprovou a inconstitucionalidade do PDL, o Senado referendou
votação da Câmara e elevou, deve ser em nome da moralidade pública, o número de deputados de 513 para 531. Sabem como é? Em matéria de gastos públicos, podemos enforcar o último recebedor do salário mínimo com a tripa do último aposentado, mas não podemos deixar desguarnecida a representação popular. Imediatamente após a votação, começaram as advertências com ameaças que atingiram até o tribunal. Que o governo não ouse recorrer ao Supremo será muito pior. Os patriotas. Há sim uma questão fiscal importante a ser equacionada no Brasil, mas a economia do país, ora vejam, vai bem, a diferença do que disseram 2/3 dos 203 deputados ouvidos pela Quest, numa pesquisa que começou em 7 de maio e se estendeu até 30 de junho. Não entendi, noto a margem, porque em quase 2 meses não se ouviram os 513. Mas também já desisti de procurar explicação para o que eu já sei. Eu sei, por exemplo, que essa gente acha que é errado ter o menor desemprego da série histórica, uma elevação da renda dos mais pobres de 19% e dos brasileiros no geral de 10% e a menor desigualdade da história, a maior renda per capita domiciliar desde 2012, uma elevação de 30,3% no trimestre do lucro líquido de 387 companhias abertas, não financeiras, atingindo 57 bilhões, com as receitas crescendo 13,9% para 976 bilhões, entre outras ruindades, como apontou Pedro Cafardo em um artigo impecável. Tudo isso está, como se sabe, supinamente errado. Precisamos, como defende o pré-presidente, já pré-eleito, Tarcísio de Freitas, implementar no Brasil o modelo Milei. Sem isso, o país não consegue ter a moeda e a bolsa mais desvalorizadas do mundo em nome do equilíbrio das contas. Voltamos ao começo. Parte do debate ganhou as redes. Parece que tem até gente do governo que anda meio assustada. Obviamente não endosso. Eu estou entre os que defendem a responsabilidade nas e das redes, lembram-se, ataques e agressões pessoais, mas sou favorável ao debate franco. Eis que começou o chororô da turma do queixo de vidro. Olhem aí, estão falando mal de nós? Não, estão cobrando que se diga onde devem ser operados os famosos cortes e cobrando não exatamente a justiça tributária, que isso seria excesso de rigor, mas um tanto mais de decência. Supremo Tribunal Federal, também acho que o Executivo e o Legislativo devem, sempre que possível, resolver as suas questões por intermédio de negociação política. No caso de haver uma controvérsia que é da natureza constitucional, recorra-se, afinal, a quem tem a última palavra, nem que seja para errar por último sobre a interpretação da dita Carta Magna, não é mesmo? Essa conversa de que o governo só pode editar decretos sobre o IOF se for apenas regulatório, mas não arrecadatório, é a justificativa de quem quer enfiar goela abaixo do Executivo um PDL obviamente inconstitucional. Se há alguma forma de entendimento entre governo e Congresso nessa matéria, que se faça, mas não rasgando a Constituição, não é mesmo? Ou alguém pretende que se firme alguma jurisprudência no país contra o texto constitucional em nome dessa harmonia. Encerrando, reitero meu repúdio a baixarias e agressões no debate público, a exemplo das pusilanimidades que se assancaram de novo nesta quarta na Câmara, contra a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente. A propósito, Mota e Alcolumbre demonstram ter baixa tolerância para a contestação nas redes, mas têm permitido toda a sorte de baixarias nas respectivas casas que eles presidem. Fica aqui meu convite para que a turma do corte, incluindo o colunismo, faça, para usar um clichê em que essa gente é viciada, a lição de casa, como fazer cortes sem começar pelos que nada tem. Ah, mas aí fica difícil. Pois é. Chegou a hora de um debate mais claro, como diria Virgínia Fonseca, aquela das bets, que também não querem pagar mais imposto. Bora pra cima! Gente. Tem que ir pra cima da turma da mamata. A turma da mamata tem que pagar a conta, a turma da mamata. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.